E aí galera linda, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ávila e você está no vlog da Ávila. Já se inscreve, por favor, ajuda esse canal a ganhar mais inscritos, a ter mais engajamento, para dar essa forcinha aí pra gente ter ânimo pra continuar. Então, já se inscreve, compartilha, já deixa o seu like, porque o vídeo de hoje, ou melhor, esse vídeo, porque hoje vão ter mais vídeos, esse vídeo vai estar tenso. Você vai descobrir tudo sobre o acidente envolvendo Eduardo Campos, já que a gente acabou de ver um áudio vazado da época de Eduardo Campos, Dilma, ministérios, 34 ministérios, blá blá. Você vai saber o que aconteceu ou não depois da minha. De agosto de 2014, Eduardo Henrique Accioli Campos, candidato à presidência da República, morre em um trágico acidente de avião. Agora, em 2019, 4 anos depois, o Ministério Público Federal encerrou o inquérito sobre o acidente, descartando sabotagem. As desculpas foram as mais criativas possíveis. Foi um urubu que entrou na turbina. Foi pane no sistema de controle. Foi desorientação espacial. Ou até mesmo foi um avião desviando de um pássaro. É sério. Também tem um detalhe. Aparentemente o avião decolou sem que todos os aparelhos necessários estivessem funcionando. Ninguém soube dizer por que esses aparelhos não estariam funcionando. Por que esses equipamentos não estariam sequer acionados. Como você decide alavancar o voo sem que todos os sistemas da aeronave estejam ativados e funcionando corretamente? Como? Por quê? Qual a intenção disso? Se você sabe que o final é só um trágico. O órgão CENIPA informou ao final da investigação que a aeronave do modelo Cessna estava em perfeito estado. Porém, o equipamento que deveria gravar a conversa dos pilotos, que é um tipo de caixa preta, não estava funcionando. Um dos responsáveis disse que a aeronave não atendia aos requisitos básicos da ANAC, ou seja, a aeronave em que Eduardo Campos estava não era navegável. O perfil dos pilotos que controlavam a aeronave aquele dia foi investigado a fundo durante esses últimos anos. E foi descoberto que eles eram sim pilotos experientes, contudo, eles não tinham nenhum contrato válido, nem com a equipe de Eduardo Campos e nem com o dono da aeronave. Eu acho meio estranho isso, vocês não acham não? Seriam eles piloto kamikaze? Não sei, eu não tô dizendo que eram, é só uma hipótese. Eduardo Campos, sim, faleceu e com ele mais 6 pessoas foram vítimas dessa tragédia. Campos deixou seus 5 filhos e sua esposa, com quem estava desde a adolescência, para trás nesse trágico acidente. Então vamos lá, vamos tentar raciocinar nessa coisa. A aeronave não estava ok, os pilotos não estavam ok. Caramba, era a porra do candidato à presidência e você simplesmente deixa ele lá com tudo assim, é tipo deixar eu beber um fardinho de cerveja e querer dirigir um carro. Vai dar merda, não sei dirigir direito nem sóbria. Imagina depois de umas birita. Tudo bem, eu disse que os caras eram experientes como pilotos, só que eles não tinham nenhum contrato. Cara, quando se trata de presidência da República, de candidatos, quando se trata de cargos que exigem grandes responsabilidades, especialmente em época de campanha, contra partidos políticos, que a gente tem que ficar com o pezinho meio atrás, porque a mesma galera ali que apoia o regime da Venezuela, de Maduro, né, que apoia ali aquela agenda comunista, aquela agenda de que
Para você fazer uma revolução até matar, você pode. Para você conquistar o seu poder, você pode fazer aquilo que você tiver que fazer, tirar de frente quem tiver na sua frente. Ainda tem mais um detalhe. Esses pilotos, eles já tinham ultrapassado no mês de agosto o número de horas definidas para eles trabalharem. Ou seja, os pilotos de avião, eles recebem um limite de horas que eles podem sobrevoar, que eles podem trabalhar. Os caras já tinham ultrapassado esse limite. Só mais uma coisinha estranha nisso daí, né? E detalhe, não é qualquer pessoa que fala, você não pode. Está na lei esse número de horas. Ainda tem mais, não acaba por aí. O comandante não seguiu o recomendado no momento de aproximação com a pista de pouso. Com o mau tempo que estava aquele dia, a manobra pode ter potencializado os riscos. E com certeza, potencializou. Come on! Mas, contudo, entretanto, todavia, o Tenente-Coronel Raul afirmou que as condições meteorológicas estavam seguras, desde que o procedimento da carta inicial fossem seguidos, e aparentemente não foram. As investigações também provaram que, apesar de experientes, os pilotos não tinham capacidade, que eles não tinham treinamento específico, ou seja, capacitação, para aquele modelo de aeronave. E aí? O que você me diz disso? Eles não tinham nenhuma noção de como manusear aquela nave da campanha de Eduardo Campos. Então, como que eles foram autorizados? Por quem eles foram autorizados? Fica cada vez mais estranho, não fica? Pouco mais de 40 dias antes do acidente, uma norma passou a exigir um novo tipo de treinamento aos pilotos. E ao apresentar o plano de voo para a aeronáutica, um sistema da aeronáutica deveria ter impedido que fossem autorizados a decolar. Mas eles alegaram que esse sistema dependia de umas informações da Agência Nacional Civil. Cadê esses sistemas? Cadê esses planos de voo? Como que até a caixa preta não tava funcionando? Que bagunça, tá mais bagunçado que meu quarto quando eu era criança. Mau tempo, desorientação do piloto, piloto ruim, despreparado. So confusing. A então presidenta Dilma Rousseff, ela deu uma nota à imprensa dando seus mais profundos pêsames à família de Eduardo Campos e dizendo que era muito triste a morte de um jovem promissor político. Então, ela afirmou que o Brasil estava em luto, e realmente estava. Então, vamos falar um pouco mais sobre Eduardo Campos. Ele começou sua vida política aos 21 anos e foi lançado na política pelo seu avô, Miguel Arraes, governador de Pernambuco e exilado político de 1964. No início dos anos 80, ele se filiou ao PMDB, que nessa época estava fazendo campanha para o seu avô em Recife, que tentava uma vaga para a Câmara de Deputados. Depois de um período de chefe de gabinete, aos 29 anos, Campos se elegeu deputado estadual. Nos anos 90, ele se desfiliou do PMDB e se filiou ao PSB. Entre 2003 e 2005, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula, mas ele abandonou o posto, ele deixou o cargo para poder se candidatar ao governo pernambucano em 2006. Ele foi eleito e reeleito em 2010 com 83% dos votos, o que é muita coisa. Na verdade, é um dos maiores índices da história brasileira de um político que se candidatou e se reelegeu com tanta porcentagem de votos. No início de 2014, então, ele se lançou a candidato a presidente com sua vice, Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, que aparece de 4 em 4 anos, o resto ela fica hibernando. Sabe-se lá Deus onde, como, quando, porquê. Marina Silva, o que faz? Onde vive? O que come? Hoje, no Avla Reporter.
Enfim, eles apareciam durante ali as pesquisas em terceiro lugar, mas hoje em dia a gente sabe, né, que essas pesquisas aí... não. Elas não são de verdade. Eduardo Campos era tido como um grande articulador político. E por causa da linguagem mais agressiva, dura e severa, era rotulado como coronel, chefe político à moda antiga. E isso não foi só os brasileiros que disseram não. A revista britânica The Economist disse isso também. Coincidentemente ou não, o acidente que causou o falecimento de Eduardo Campos foi no mesmo dia do falecimento de seu avô, 13 de agosto. Mas seu avô realmente foi uma coincidência, pois ele morreu em 2015, no dia 13 de agosto, aos 88 anos de idade, de uma infecção respiratória. Eduardo Campos era um democrata que foi referência para uma geração toda. Ele esteve durante 2 mandatos como governador e agora ele estava rumo à presidência da República. Ele queria mais, ele queria um Brasil melhor. Ele tinha grandes chances de se tornar presidente e não dar a reeleição para Dilma. O discurso da Dilma não me convenceu nem um pouquinho, especialmente porque nesse discurso ela esqueceu de saudar a nossa querida mandioca. E ela esqueceu de se referir a nós como mulheres sapiens, afinal de contas é muito machista você chamar todos de homo sapiens, né? Enfim, ela podia pelo menos ter falado sobre estocamento. Oremos. Eu acho muito interessante um candidato que está em terceiro lugar nas pesquisas em uma época em que as mídias sociais não eram tão grandes quanto são hoje, em que o PT já estava no governo, então com certeza, minha opinião, estava rolando muito dinheiro ali por trás dos bastidores para dar tempo de TV, para dar tempo de rádio, para dar tudo isso. O que eu acho muito estranho é um candidato que tem o norte e o nordeste brasileiro votando nele, porque iam votar. Porra, o cara se reelegeu com 83% dos votos. O cara era adorado no nordeste e no norte. E a gente bem sabe que norte e nordeste vence em campanha. Por quê? Porque é muita gente, é gente de bem, é gente que acredita na melhoria. Eu acho muito estranho que, de repente, ele entre no avião que tava tudo errado, com os pilotos todos errados, e morre. Um trágico acidente que não foi sabotagem. Então, o que aconteceu com isso? A vitória foi de quem? Do PT. O PT tava com medinho de Eduardo Campos. Lógico que tava. Por quê? O PT ganha geralmente com o Norte e Nordeste. E não é porque essa população é mais burro, isso e aquilo, não. É porque a galera nordestina, eles acreditam. Eles estão sendo, infelizmente, massa de manobra há muito tempo, mas eles acordaram, muitos deles, pelo menos. Infelizmente, não todo mundo, mas muitos deles acordaram e viram que o que estava acontecendo é que o governo estava dando migalhas à população enquanto estava enchendo a barriga com lagosta e vinho importado. Daí, ok, passou, botaram panos morninhos ali pra esfriar a situação, né? Na verdade, botaram um gelinho ali, né? Pra todo mundo, pra esfriar e esquecer. Daí, chega o povo cansado já, né? Chega um Bolsonaro da vida. Ele leva uma facada. Seriam meras coincidências? Um acidente? Uma facada? A 2 candidatos à presidência num ano de eleição. Seria muita coincidência? Será que só eu acho que é muita coincidência? Que todos os candidatos das últimas 2 eleições que tinham alguma chance de ganhar sofreram um atentado, um deles foi fatal? Bom, diz o Ministério Público que não foi um atentado, né? Eduardo Campos foi um acidente. Eu não acredito. E você? Mais coincidências. O Eduardo Campos morreu um dia depois da sua entrevista para o Jornal Nacional. Bolsonaro foi atacado 1 semana e meia depois de sua entrevista ao Jornal Nacional. Seria uma mera coincidência? Semelhanças porque o timing de uma eleição e outra era completamente diferente? Para mim, ambos os casos podem ser diagnosticados facilmente com início, meio e fim. Eu já tirei minhas conclusões, mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? O interessante é que, assim como a Polícia Federal ainda não achou o mandante do crime
do atentado contra Jair Bolsonaro, porque o Adélio Bispo foi só a ferramenta, né? Tá faltando ainda quem tava utilizando a ferramenta ali, quem tava pagando tudo, né? A Polícia Federal não acha isso. Eduardo Campos faleceu de um trágico acidente, né? Por causa de prováveis urubus. Então, eu já não sei de mais nada. Será que foi uma operação kamikaze? Se foram urubus, será que esses urubus eram bichos ou será que eles tinham nome? Nome, partido, veia política. Foram os ETs os responsáveis pelos 2 ataques? ETs malvadinhos! Será que a NASA deveria então estar responsável pelas investigações também? A próxima eleição dará início à Terceira Guerra Mundial? Ou será que a Venezuela já tá tomando conta disso? Obrigada aí, Dilma, Lula, por ficar todos esses anos alimentando essa ditadura de merda da Venezuela. Enfim, cada um acredita naquilo que consegue. E você? No que você acredita? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito da morte de Eduardo Campos e do atentado a Bolsonaro. E não se esqueçam de dar um like, de compartilhar essa live pra todo mundo, pra voltar aquela pulguinha na cabeça, porque a gente não pode esquecer as coisas que aconteceram. As coisas têm que ficar mais pra cima ainda, mais fervorosas ainda. O povo precisa mostrar pro STF, pro Congresso, Senado, que a força do povo é maior do que a força deles. Eu acho que o MBL, por exemplo, já tá vendo isso, né? Enfim, como vocês podem ver, eu sou simplesmente a Vladi. Eu não sou ninguém na fila do pão. Eu não estou acusando ninguém. Eu só estou dando a minha opinião de que eu acho muito confuso tudo isso. Eu acho, assim, muito confuso. E eu estou muito triste e chateada com esses urubus malvados, ou esses passarinhos, ou whatever. Enfim. Até o próximo vídeo.